Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos hoje o livro de Jó, nos capítulos 39, capítulo 40, capítulo 41 e capítulo 42. E daremos início às leituras do livro dos Salmos, nos capítulo 1. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jó 39. Conheces o tempo em que as cabras monteses dão à luz nos rochedos? Observaste o parto das corças? Contaste os meses de sua gravidez, e sabes o tempo de seu parto? Elas se abaixam e dão cria, e se livram de suas dores. Seus filhos tornam-se fortes e crescem nos campos, apartam-se delas e não voltam mais. Quem pôs o asno em liberdade? Quem rompeu os laços do burro selvagem? Dei-lhe o deserto por morada, a planície salgada como lugar de habitação. Ele ri-se do tumulto da cidade, não escuta os gritos do cocheiro. Explora as montanhas, sua pastagem, e nela anda buscando tudo o que está verde. Quererá servir-te o boi selvagem, ou quererá passar a noite em teu estábulo? Porás uma corda em seu pescoço, ou fenderá ele atrás de ti os teus sulcos? Fiarás nele porque sua força é grande, e lhe deixarás o cuidado de teu trabalho? Contarás com ele para que te traga para casa o que semeaste, e que te encha a tua eira? A asa da avestruz bate alegremente, não tem asas nem penas bondosas. Ela abandona os seus ovos na terra, e os deixa aquecer no solo. Não pensando que um pé poderá pisá-los e que animais selvagens poderão quebrá-los. É cruel com seus filhinhos, como se não fossem seus. Pois Deus lhe negou a sabedoria e não lhe abriu a inteligência. Mas quando alça o voo, ri-se do cavalo e de seu cavaleiro. És tu que dás o vigor ao cavalo, e foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata, atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta, não recua diante da espada. Sobre ele ressoa a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço, o som da trombeta não o deixa no lugar. Ao sinal do clarim, diz, vamos. De longe fareja a batalha, a voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça o voo, e desdobra as suas asas em direção ao meio-dia? É por tua ordem que a águia levanta o voo, e faz seu ninho nas alturas? Ela habita o rochedo, e nele passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, seus olhos penetram as distâncias. Seus filhinhos se alimentam de sangue. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse: aquele que disputa com o Todo-Poderoso apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus responda. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: leviano como sou, que posso responder-te? Ponho minha mão na boca. Falei uma vez, não repetirei, 2 vezes, nada acrescentarei. Jó 40. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um homem. Queres reduzir a nada a minha justiça, e condenar-me antes de ter razão? Tens um braço semelhante ao de Deus, e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e glória. Espalha as ondas de tua cólera. Com um olhar, abaixa todo o orgulho. Com um olhar, humilha o soberbo, esmaga os maus no mesmo lugar em que eles estão. Mete-os todos juntos debaixo da terra, amarra-lhes os rostos num lugar escondido. Então eu também te louvarei por triunfares pela força de tua mão.
Vê Behemote, que criei contigo, nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins, e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um ramo de cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze, sua estrutura é feita de barras de ferro. É obra-prima de Deus, foi criado como o soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem, os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob os lotos, no segredo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Quem o seguraria pela frente, e lhe furaria as bentas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol, e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar um junco em suas bentas, ou de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitos rogos, e te dirigirá palavras ternas? Concluirá ele um pacto contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como com um pássaro, ou atá-lo-ás para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores, e dividido entre os negociantes? Crivar-lhe-ás a pele de dardos, fincar-lhe-ás um arpão na cabeça? Tenta pôr a mão nele, sempre te lembrarás disso, e não recomeçarás. Tua esperança será lograda, bastaria seu aspecto para te arrasar. Jó 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem pode afrontá-lo e sair com vida, debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros, direi seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma toca a outra, o ar não passa por entre elas. Uma adere também à outra, que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz, seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas, escapam centelhas ardentes. De suas bentas sai uma fumaça, como de uma marmita que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside a força, diante dele salta o espanto. As barbelas de sua carne são aderentes, esticadas sobre ele, inabaláveis. Duro como a pedra é seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, tremem as ondas, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha. A flecha não o faz fugir, as pedras da funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha. Seu ventre é coberto de cacos de vidro pontudos, é uma grade de ferro que se estende sobre a lama. Faz ferver o abismo como uma panela, faz do mar um queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco brilhante, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Afronta tudo o que é elevado, é o rei dos mais orgulhosos animais. Jó 42. Jó. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: Sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Quem é que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te, tu me responderás.
Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato, e arrependo-me no pó e na cinza. Epílogo. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou irritado contra ti e contra teus amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Procurai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei por vós este holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temã, Baldade de Sué e Sofar de Naamã foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado, e o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antigamente vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa, tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros, e teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Gemina, a segunda Quétia e a terceira Querem-Apuque. Em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos, e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Salmos 1. Primeiro livro. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende, prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerá os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Amanhã, dando continuidade às leituras da Bíblia, no livro dos Salmos, nos capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Paz e bênçãos a todos.